Bom, pessoal, prazer estar aqui hoje. Obrigado. Obrigado, Josias, time da Procana, por trazer essa oportunidade. Vamos comentar um pouquinho de alguns cases nossos, algumas boas práticas que fizemos dentro do grupo e que ajudaram muito para a gente conseguir aumentar a nossa permanência da levedura do início da safra e chegar até final da safra em mais de 6 usinas das 11 do nosso grupo. Chegar e falar, ó, a gente conseguiu chegar no final da safra com a mesma levedura que a gente começou e entregando uma eficiência boa, que é o que importa também, né? Então, começando, né, vamos falar um pouquinho de quem somos, então, quem que é a BP Bunge, comentar um pouquinho de floculação no processo, que todo mundo já sofreu, sofre ou está sofrendo, infelizmente. Principais ações realizadas, o uso de leveduras biotecnológicas e os resultados também, né, que é uma parte extremamente importante. BP Bunge é uma empresa jovem, foi criada em dezembro de 2019, a partir dos negócios de açúcar e bioenergia da Bunge e da BP no Brasil. Então, temos 11 unidades, aproximadamente 8.500 colaboradores diretos, mais uns 4.500 indiretos. Estamos presentes em 5 estados, então 11 unidades, a maioria delas ali em São Paulo, são 3 usinas, e em Minas que tem 4, temos mais usinas em Tocantins, Mato Grosso do Sul e Goiás também. Capacidade de moagem de aproximadamente 32 milhões de toneladas. Tem cana pra caramba, então possivelmente vamos moer acima disso, espero. Capacidade de produção, 1.700.000 toneladas de açúcar e 1.700.000 metros cúbicos de etanol também. E uma capacidade de exportação de energia de 1,4 mil gigawatt-hora. Um panorama geral da nossa empresa. Floculação no processo. Eu já passei muitas vezes mais ou menos com a mesma cara desse nosso amiguinho aqui, acredito que alguns de vocês também, porque esse é aquele problema que você recebe essas fotos no WhatsApp e nunca é terça-feira, 8h30 da manhã, quando você acabou de chegar na usina. Geralmente é sábado, 10h30 da noite, e aí você começa a ver, ó, chefe, estamos com um problema, ó, o petal está floculando, o petal não centrifuga, a centrífuga está desarmando. E aí você começa a perder o cabelo, começa a perder o sono, e já vai toda aquela coisa de novo. Porque quando é reversível, beleza, mas e quando não é reversível? Né? O que a gente faz? Essas imagens aqui são familiares? Se ninguém falasse, quem não trabalhou em usina não ia achar que é levedura isso aqui. Isso aqui parece um doce de leite talhado do ruim ainda, né? Então, assim, como que a gente pode, exatamente, como que a gente pode minimizar ou evitar de chegar nesse patamar? Acho que isso que é importante e é isso que a gente vem conseguindo fazer em várias usinas. A meta é chegar em todas, mas a gente vai chegar lá ainda. Primeira coisa, comentando um pouquinho, persistência é imprescindível. E a gente vai falar como chegar lá ou como a gente tem feito para tentar chegar. Processo básico aqui com reciclo de levedura, né? A gente tem a entrada do mosto aqui junto com o pé de cuba tratado, fermenta, produz o vinho. Na hora da centrifugação a gente separa o vinho lá para a destilaria, o creme de levedura volta para ser tratado na cuba com ácido sulfúrico, etc. Até aí tudo bem, nada de novo. Informações importantes. Ela precisa persistir no processo mais de 400 ciclos. Nós estamos indo em safras cada vez mais extensas, 230, 250, algumas usinas nossas até 270 dias de safra. Se você tiver aproximadamente 2 ciclos por dia, dá mais de 500. Então é muita coisa, é um desafio muito grande. O processo não é estéril, longe disso, inclusive. A gente tem uma quantidade enorme de bactérias, leveduras selvagens ali competindo pelo substrato, querendo entrar no processo, e cabe a gente tentar da melhor forma inibir as bactérias e leveduras de estragar a nossa vida. O processo sofre variações de matéria-prima, contaminação, outros estresses. Aí, para ajudar, ainda tem cana bisada esse ano. Aí tem a bisada boa, aí tem a bisada que está no chão, que está brotando. Então, assim, e geralmente a bisada boa é 10% do total, né? Então, os outros 90% é os Deus nos acuda e a gente tem que se virar. Tem para moer, vamos moer. Historicamente, a levedura usada na partida persiste menos de 3 meses em algumas plantas. Eu já sofri com isso, já fui de operações de planta, hoje eu estou no time corporativo, acompanho mais as usinas como apoio, mas assim, já sofri muito com isso, a gente vê muita gente sofrendo com isso. Como que a gente pode melhorar? Então, como a gente fazia a preparação para a partida? E esse fazia aqui, eu não falo só BP Bunge não, é o setor inteiro fazia.
A gente vem melhorando isso com o passar dos anos, mas assim, sendo bem sincero, muitas vezes era feito assim. Durante entre safra, ainda mais agora que é mix açúcar, não tem ninguém olhando para a fermentação além do time do setor. Então a gente tem que se virar com o time que tem ali interno e fazendo as manutenções. Faltando uns 5 dias para começar a multiplicação, para começar a moagem, temos que liberar lá, faz a manutenção na bomba de Dorna, faz a manutenção, coloca medidor de vazão. Beleza. 1 a 2 dias para a partida, se der tempo. Se não der também não tem problema, a gente passa depois. Aí passa uma água. E isso é o que nos causa vários problemas depois. Aí é válvula dando problema, é trocador sendo entupido de sujeiras e todas aquelas coisas que a gente vê em início de safra. E foi por muito tempo assim. Como que a gente faz hoje? Então, está muito alinhado até com o que o Pedro falou mais cedo, uma baita de uma palestra também. A gente organizou e começou a colocar gates, portões, por onde a gente, junto com o comissionamento da planta, faz também a liberação da fermentação, para garantir que ela parta de uma forma limpa e sem leveduras. Vivas ou mortas, independente, 0. Então, 5 dias para a partida, a gente passa água por toda a fermentação. Água fria, cubas, dornas, tubulações, tanque de mel, tanque de diluição para multiplicação. Resolve detritos gerais. Ainda mais onde fez manutenção, a gente sabe que acaba ficando ali algum detrito, alguma coisa que pode nos atrapalhar mais para frente. Faltando uns 3 dias para a partida, passa água clorada agora. A outra pode ser até que estava com cloro, mas essa aqui é imprescindível, pelo menos 1 ppm e meio. Tem gente que vai 5, 6, melhor ainda. A gente não pode aceitar menos que isso. Menos que 1,5 não podemos aceitar. E por último, faltando ali uns 2 dias para multiplicar, a gente começa com água quente. Passa um condensado desde o circuito da evaporação para a destilaria. Tanques, drenos, tubulações, tem que fazer disciplina. É uma coisa assim, a fermentação a gente já vem fazendo há muitos anos, mas parece que a gente tem que ser brilhante no básico para dar certo. Não é revolucionar a roda, ou trazer um negócio malabarismo, sabe? Não é nada muito extravagante. É fazer realmente o básico bem feito, a gente consegue muito avanço. E então é por isso que a gente fala, né, os gates de comissionamento. A gente não vai partir a multiplicação se a fermentação não estiver isenta de leveduras, vivas ou mortas. Então ali, tem uma imagenzinha. Ali, por exemplo, a Dorna 1B. A gente faz a microscopia, vê realmente como é que está de levedura, dorna por dorna, tubulação. Então, Dorna 1B, tem um cachinho de levedura aqui. Tem que me livrar desse negócio. Não dá para aceitar partir assim, gente. Quando a gente começa a aceitar essas coisas, a gente já está se sujeitando a ter uma entrada de levedura selvagem muito cedo no nosso processo. O que a gente quer é que todas as lâminas estejam assim. Eu sei que não está talvez tão bom para ver, mas assim, não tem nenhuma levedura aqui. E é isso que a gente precisa em todas as lâminas, todas as análises. O jogo começa antes da safra. É a tal da asepsia. São imagens de usinas nossas. Dorna aqui devia estar com 70%, 80% de condensado, acima de 80 graus, quente. Ali, 91 graus, 83, aqui acho que era um tanque pulmão. Ali também é um videozinho, o pessoal com os drenos abertos. A gente faz, claro, com toda a segurança, mas todos os drenos abertos, descarta, limpa bem as linhas. A gente precisa, de novo, vou repetir, a gente precisa ser disciplinado e cumprir os protocolos que a gente se propôs a fazer. É assim que a gente começa a ganhar o jogo. Então, aqui, protocolo de inspeção para liberação de cada parte do circuito. Essa microscopia aqui, cada linha vai ser feita, se precisar 2, 3 vezes. Análise de laboratório, o pessoal coleta, leva para o laboratório analisar. Quantas leveduras vivas, quantas leveduras mortas. Faz que tanque de mel final e mel pobre, tanque de caldo, dornas, dorna e cubas, centrífugas. É nos cuidados, gente, é nos detalhes que a gente ganha o jogo. E aqui, vocês acham que está ok? Eu acho que não. Talvez não está tão bom, né? Mas assim, tem 3 leveduras mortas aqui, na Dorna 7. É pouco. Sim, é pouco, mas você quer dar esperança para essas 3 virarem várias depois? Porque ela se multiplica bem rápido, a gente sabe disso. Então,
A gente vai olhar essa Dorna 7 e vai passar mais água quente nela, vai fazer o que for necessário para ela zerar. Nem que a gente tenha que usar as outras partes do processo e isolar essa Dorna. Tem que ter a disciplina, tem que fazer como a gente se propôs. Se a gente abdicar de alguma coisa daqui e já começar com levedura dentro do nosso processo da fermentação, a gente já tá fadado ao insucesso. Essa é quase uma admissão de derrota, sendo bem sincero. Esse aqui é o plaqueamento da água de diluição de levedo de uma das nossas usinas durante o ano passado. O gráfico está em escala logarítmica aqui, em células por ml. Tem alguns pontos aqui que dá um 10 a terceira média, mas notem que a maioria está quase zero, 10 a primeira baixa. E assim, uau, como é que a gente faz isso? Também não é nada mirabolante. Dosagem de cloro. Residual, manter ali 1,5, 1 ppm. Você fazer o rastreamento, começou a dar muito alto, começou a dar um ponto aqui, deu 10 a terceira. O que está acontecendo, gente? Vai na ETA, analisa ponto a ponto, tem matéria orgânica no floco decantador, tem matéria orgânica no filtro multimídia, faz um plaqueamento antes e depois. Tem ferramentas que a gente pode fazer. Às vezes a gente não tem o costume de fazer, mas às vezes numa conversa, num bate-papo, a gente explora um pouco o assunto e descobre. Essa usina aqui conseguiu manter a levedura na usina a safra toda, 250 dias, se eu não me engano. E, de novo, uma brecha pode ser o suficiente para essa turma entrar no processo. E a água de diluição, você ainda dá a porta de entrada principal de bactéria gram-negativa, que a maioria dos nossos antibióticos comuns não atua. Então, você dosa ali o seu antibiótico de sempre, a gana de chance de não afetar ela. E uma hora ela vai virar uma dor de cabeça grande. Aqui outra usina nossa também, contaminação no vinho bruto. Notem aqui, 10 a quinta. Uns 70 a 75% da safra, 10 a quinta baixa, 10 a quinta média. Quando deu 10 a sétima, o pessoal acionou a sirene vermelha lá. Tamanho o nível de estabilidade que eles conseguiram. E tem mais dados aqui mais para frente. Mas o que são 3 pontos que a gente pode falar? Rotação de ativos, biocidas e antibióticos. Pessoal, além de acompanhar a performance, eu também, junto com o Samuel, que é engenheiro do nosso time corporativo, a gente acompanha recomendações de insumos, orçamento, elaboração com as usinas. Então a gente sempre fala nessas rodadas, gente, tenham pelo menos uns 3 antibióticos que vocês confiem, que estejam aprovados, mas não é 3 antibióticos do mesmo ativo, são 3 diferentes. Você quer monenzina, tetraciclina, virginemicina, pô, show, lúpulo, cara, tenha pelo menos 3, pelo menos. E mais um biocida ali de confiança também, seja contínuo ou descontínuo, como vocês acharem melhor. Mas é importante ter a arma na mão. Disciplina e eficiência do CIP, dornas, trocadores, inversão de linha de mosto 4 em 4 horas, garantir a eficiência, a temperatura do CIP de dornas. E às vezes a gente fala, não, tá fazendo CIP? Tá. Aí você pega, beleza, você assume isso como verdade, você não vê o gráfico. Aí às vezes o gráfico, a temperatura está aqui, 30, 30, 30, foi um até 50, beleza, e a outra já não fez, ou subiu até 40. Quem garante que esses CIPs estão sendo feitos com qualidade? Você tem que ter ali 12 minutos, 15 minutos para garantir que o spray ball ou o lavador rotativo atinja toda a superfície da dorna. E aí que você vai ter eficiência na sua limpeza. E você vai conseguir que você tenha uma maior campanha dos antibióticos. E rastreamento por ácido lático, que é alguma coisa também que ganha tempo. Hoje, quer queira, quer não, assim, laboratório é muito demandado e tem cada vez menos gente. Então, a gente não tem aquela capacidade que tinha antes, fazer 10 análises extras, fazer um ART toda dorna, trazer alguns ART extra também. Não temos mais isso, essa flexibilidade. Na maioria dos casos, não tem. Então, às vezes, no tempo que você faria uma análise, uma contagem de uma dorna, você consegue fazer um balanço de ácido lático. Você vê o ácido lático no vinho, ácido lático no mosto, ácido na dorna. Aí você começa a traçar. Bom, está gerando muito, mas está entrando no mosto. Então você consegue uma tomada de decisão mais rápida. E às vezes a própria floculação, por exemplo, pode também mascarar um pouco a contagem. Tem muitas vezes que você vê fermento todo floculado e tem lá a bactéria. Quando dissolve no laboratório com papaina, você vê que aparece um monte de bactéria que você não estava vendo. Aí você tinha uma acidez alta, mas você não estava entendendo por quê, porque a contagem não estava trazendo isso. E não é necessariamente o problema da contagem, é que realmente como as coisas são, você não ia ver. Aqui, tratamento adequado do caldo para etanol.
Isso aqui é um gráfico de um mês daquela mesma usina nossa que tinha contaminação, do gráfico que eu mostrei, durante um mês da safra passada. Nós estamos em mix açúcar, então o caldo vai para açúcar. E o que sobrar vai para fermentação. Já aceitamos isso. A gente sabe, vai ser assim. Mas olha aqui a disciplina. Tem oscilações de vazão, tem momento que parou a vazão, mas quando teve, olha onde estava. O azulzinho aqui está 110 graus, aqui estava mais ou menos 108, 109. E bem constante. Aqui, se for ver pelo tamanho do intervalo, tem algumas oscilações, mas, sim, de forma geral, é um comportamento muito bom. E essa disciplina que a gente cobra, que a gente pede para a turma, e que a gente tenta acompanhar e dar base para que ela possa ser realizada na prática. É assim que a gente ganha o jogo. E é assim que a gente vem evoluindo e trazendo cada vez novos patamares de RTC e de rendimento, como de geral. E agora falar um pouquinho sobre as leveduras, né, que é as leveduras biotecnológicas que a gente utiliza. Então, achei importante trazer a questão de definição aqui para ajudar um pouquinho. Leveduras selvagens, leveduras que não são selecionadas, que elas aparecem no processo, que em 98% dos casos a gente não quer que elas entrem. Feliz aquele que tem a selvagem boa, que depois que ela entra o pessoal fica até mais tranquilo, mas quase ninguém tem essa sorte, geralmente é o contrário. As selecionadas, que foram isoladas do processo fermentativo por algum laboratório, por alguma empresa, porque tinham características mais interessantes e depois viraram um padrão no mercado. CAT, pedra, diversas, né? Leveduras biotecnológicas que foram selecionadas também do processo, mas melhoradas geneticamente para maximizar os benefícios. Então, entre cruzamentos de leveduras, foram aproveitando as melhores características para conseguir algo ainda melhor do que a gente tinha nas selecionadas. Então, esse é o primeiro ponto. E aí a gente entra nas geneticamente modificadas, que aí elas têm modificações genéticas, às vezes, de outros organismos, né? Então, aí que vem o GMO, né? Organismo geneticamente modificado, e aí que ela traz ainda mais robustez, mais sobrevivência no processo, maior rendimento, redução de subprodutos. Então, é um pouquinho do que a gente vai discutir aqui também. Basicamente, o que a gente vê usando as leveduras biotecnológicas, tá? Entra ali o açúcar vindo da cana, vai fermentar, vai produzir etanol, mais ou menos, não é uma conta exata, depende de diversas coisas, substrato da usina, condições, mas assim, digamos, de 1,5% a 2,5% na produção de etanol a mais, redução de subprodutos, mais ou menos 20% a 35% de glicerol e uns 20% a menos de biomassa. Então, que é um ponto importante para a gente tomar cuidado com descartes acidentais, mas, de forma geral, mesmo com esses menos 20%, a gente consegue ter uma quantidade interessante de biomassa no processo. Aqui é só para ajudar a corroborar a redução que a gente viu colocando a levedura biotecnológica no processo. Tem uma linha aqui em 2021, que foi quando a gente começou a usar essa levedura nessas duas usinas. A curva laranja é de uma autônoma, e a curva em azul é uma usina com uma destilaria anexa com uma fábrica. Então, vocês podem ver, eu acho, me corrija se eu estiver errado, acho que 18 ainda era alcooleiro. Então, a gente teve até nessa usina um K-glicerol um pouco menor, e que faz sentido, porque a gente tinha uma alimentação melhor para a destilaria, né? Tinha um mosto mais rico, pureza melhor. 2019 já começou a estressar o processo, 20 aumentou, 21 a gente colocou a levedura, o K-glicerol na faixa de 0,057 já caiu para 0,050, mais ou menos 51, uma redução de uns 10, 12%. A gente continuou nessa usina utilizando cepas mais avançadas geneticamente, e a redução de K-glicerol continuou, mesmo com a gente tendo safras inversamente mais açucareiras. Então, a condição cada vez mais desafiadora. Se você olhar aqui, a gente está na faixa de 0,037, 0,042 para 0,055. Então, reduzimos aí mais ou menos uns 30%. E a autônoma, da mesma forma, teve uma queda significativa também. Aqui subiu um pouco, mas ela manteve a mesma cepa, tá? Essa variação de 21 até 23 é questão realmente de oscilações de processo, condições da safra em específico, moagens maiores também. Então, a gente teve uma carga de ART alimentado maior, acabou gerando um estressezinho a mais. Mas acho que dá para notar
depois de 2021, que foi quando começou, a gente tem uma redução legal no K-glicerol, que já nos ajuda a ter uma produção de etanol maior. Dando um overview da produção, etanol produzido no Brasil por cana-de-açúcar, 82% feito por leveduras convencionais, 10% por biotecnológicas e as 8% por as biotecnológicas de alta performance, que seria as GMO, né, as geneticamente modificadas, que eu falei agora mesmo. E aqui o que a gente obteve com aqueles protocolos que a gente conversou, limpeza quente, toda a disciplina. Permanência da levedura em 6 usinas por toda a safra. No ano passado, das 11 usinas, 6 fecharam a safra com a mesma levedura que iniciaram. E tem um recorde de 273 dias com 100% da levedura que começou a safra. Inclusive a usina do nosso amigo que estava aqui ontem, do Sérgio, lá de Tumbiara, que estava aqui apresentando um case interessante de açúcar também. Então aqui, ó, essa aqui é a população da levedura biotecnológica nossa, por usina. Então, assim, 5 delas acabaram com 99,5%, quase 100%, e uma delas com 63%, estava começando na rota de saída, mas todas com uma durabilidade pela safra toda, que, sinceramente, uns anos atrás, a gente achava impossível. Sinceramente, a gente achava impossível. E esse aqui é um comparativo. A BP, esse aqui é um universo de 42 usinas, aproximadamente, tá? Considerando as nossas usinas, BP Bung, e os outros grupos que também trabalham com essa levedura. Então, aqui nas usinas Batelada, a gente teve uma média de mais ou menos 210 dias de permanência média, considerando permanência como sendo 50% ou mais no processo. Tá? A partir do momento que deu 49,5, já não estamos contando mais como ela está dominante. E nas contínuas nossas, a gente teve uma média de 170. Nós temos 2 contínuas só. Tá? E aí nos outros grupos eles têm uma média de 120 mais ou menos nas bateladas e 50 nas contínuas. Então a gente tem um desafio grande ainda pela frente, mas acho que estamos fazendo um bom trabalho e a gente sempre discute como pode fazer melhor. Acho que boa parte está no que a gente mostrou para vocês aqui. Comentando um pouco de performance. 22, 23 já foi muito bom. A gente teve recorde de RTC em 4 unidades. Usamos leveduras biotecnológicas em 6 plantas, com permanência total em 4 delas. E nessa safra passada, que acabou agora em março, fizemos nosso recorde de RTC safra, aproximadamente 93,8. Acho que foi 93,84, alguma coisa assim. Boa, garoto. Recorde de RTC em 2 unidades, Monte Verde e Itapajipe aqui. E leveduras biotecnológicas nas 11 plantas, fomos o primeiro grupo do Brasil a usar levedura GMO em 5 plantas. Lembrando que levedura geneticamente modificada no milho é uma realidade, o pessoal usa hoje já faz tempo, na cana ainda não está tão difundido. E falando um pouco desse gráfico de teia, aqui são as nossas 11 unidades. Verde foi o resultado atingido na safra 22-23 e o azul foi da safra passada. Tem usinas que deram alguma regredida, sim, acontece, mas é bom notar, olha, como a gente teve uma melhoria de performance muito grande. E com um desafio adicional de moagem em dezembro. A gente aumentou nossa moagem aí entre 22 para 23, quase 10%. Então, você começando safra início de março, você entrando dezembro e ainda conseguindo entregar um número acima, acho que isso mostra o quanto as leveduras e os nossos processos têm nos ajudado para chegar nesses números. E só a título de curiosidade, em algumas plantas a gente percebeu aumentos no rendimento, na conversão de etanol, na faixa de 2 a 2,20%. Teve usinas que trouxeram um pouco menos, na faixa de 1%, mas a gente tem cases aí de muito sucesso e continuamos avançando nas práticas. E acho que parte disso, 99% disso, é muito do trabalho que o pessoal das plantas vem fazendo. Disciplina nos protocolos e em tudo que a gente vem falando. E aí aqui, para encerrar, você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se não fizer nada, não vai ter resultado. Então é a hora da gente agir diferente, analisar os melhores exemplos, melhores práticas e aplicar. Acho que é assim que a gente começa a ganhar o jogo. Está aqui meu contato. Foi um prazer estar aqui hoje. Espero que vocês tenham
gostado da palestra e se tiverem perguntas também, fiquem à vontade, meu contato está aí. Acho que eu já vi essa frase na palestra de alguém, mas tá bom. Deve ser corporativo agora. Virou referência, né? Virou. Tem que fazer. Vou primeiro as damas, tá bom? Igor, Tereza Cristina, Microserve Bio. Obrigada, adorei sua palestra. Mas tem uma pergunta assim que eu fiquei curiosíssima, sabe? O aspecto fenotípico das leveduras biotecnológicas, inicialmente, após a primeira semana de safra, é exatamente igual ao último dia de safra? O que é aspecto fenotípico? Vamos definir, não é isso? Aspecto fenotípico é a aparência externa da levedura, independente do DNA. Então, as leveduras, normalmente, quando começa a safra, elas são todas soltinhas, né, que a gente chama levedura lisa. Com o passar do tempo, né, várias unidades, dependendo dos estresses, ou elas colam umas nas outras, que a gente chama leveduras floques, ou se tornam rugosas, onde a filhinha não tem parede celular entre a mãe e a filha, né? Então, ela vira tipo um cacho de uva com pseudomicélio. Essas são as rugosas, não é? Então, aí eu gostaria de saber se, no final, se elas continuam todas soltinhas ou se elas tomaram essa alteração, apesar do mesmo DNA. Uma boa pergunta. Assim, o que a gente conseguiu observar, essa levedura, naturalmente, ela já tem uma microfloculação, então ela já vem agrupada ali em floquinhos de 3 a 4 moléculas, leveduras. Foi uma característica que, na época, a empresa viu que facilitava a permanência dela no processo. Só que isso se mantém durante a safra, sabe? Então, assim, além do mesmo DNA, o aspecto, aparentemente, eu não estou sempre olhando no microscópio, eu não vou lá dar pitaco na moça do laboratório fazer a micro, mas, assim, do pouco que a gente vê, ele se mantém. Então, vocês não fazem o plaqueamento, porque quando faz o plaqueamento no meio WLN, dá para ver em forma de flor, são as rugosas, e as floques, elas têm o mesmo aspecto das lisas. Só que quando você vai pegar com a alça de platina e levanta a colônia, ela parece uma bolachinha. Então, ela levanta com tudo, sabe? Ela não é feito mingau, ela é durinha. Então, isso seria um caso depois para você, né, perceber. Mas muito obrigada, assim, pela... Não, é um ótimo ponto. Assim, eu não olho, geralmente eu olho mais os resultados das 11 plantas, eu não vejo no pontual mesmo as imagens, mas vou me atentar nesse ponto, até para trazer essa questão também. Mas obrigado, Tereza. Você vai ter que esperar um pouquinho. Agora tem espontâneo. Oi, Igor, tudo bom? Tiago, Fermentec. Eu tenho uma dúvida, mas, na verdade, tem várias dúvidas, principalmente porque eu já trabalhei um pouco com geneticamente modificado, mas não vai ser essa pergunta agora. É mais uma curiosidade. Como é que fica em termos de regulação? Porque as agências regulatórias são bem chatas quando a gente trabalha com organismos geneticamente modificados. Então, como é que fica essa levedura para fazer descarte? Como é que fica o produto? Porque até o produto é regulado nesse caso. Sobre isso, antes da gente começar a usar uma cepa, a gente pede para o fornecedor trazer a declaração da CTN-Bio, que é a Comissão Nacional de Biossegurança, que eles que julgam se o bioorganismo está apto, se ele pode ser utilizado para produção, se ele pode ser descartado, porque eventualmente, por mais que ela vá ser inativada na destilação, ela vai acabar saindo parte dessa levedura na vinhaça. Então, a CTN-Bio fazendo esse julgamento, declarando que o organismo está apto para produção em escala industrial e descarte, aí a gente está respaldado. Então, para as cepas que a gente usa, a gente tem essa declaração. Oi, Igor, tudo bem? Adriano da Solenes. Aqui, ó. Opa! Aqui, ó. Quase, estava demorando, mas valeu. Parabéns aí pelo tema, eu acho que... Parabéns pela BP também, Bung, né? Eu acho que o número de usinas usando, né, essas leveduras, eu acho que o grupo mais tem investido nisso, né? Eu acho que é o caminho mesmo para
melhorar rendimento e assim por diante. A gente tem percebido, né, que as usinas que têm partido para esse plano, né, de usar essas leveduras tem tido uma mudança muito drástica nos processos, né, inclusive com aumento de consumo de insumo. Antiespumante é um deles, por exemplo, dispersante, né, são leveduras que trabalham mais, né, liberam muito mais CO2 rapidamente, né. Como é que a BP vê isso aí, por exemplo? Assim, um ponto importante, né? A maioria das nossas usinas estava acostumada com leveduras floculantes, selvagens. Então, você começa ali com uma selecionada X, depois de 3, 4 meses, a floculante entra no processo. A hora que ela entra, ela não gasta quase nada de antiespumante, quase nada de dispersante. Então, isso acaba dando uma poluída no seu consumo e você acaba achando, não estou gastando quase nada. Quando você traz uma outra levedura com uma dinâmica diferente, ela tem uma velocidade de reação mais rápida, de conversão mais rápida, liberação de CO2 também. Principalmente nos primeiros 2 meses que começa na planta, a turma dá uma assustada, assim, cara, mas está consumindo muito. Aí depois, conforme o pessoal se acostuma, ajusta os procedimentos operacionais, às vezes até garante, por exemplo, a gente encontrou falhas de revisão em sensor de antiespumante. Então, assim, é só uma questão de reajuste em procedimentos e depois você consegue, não digo igual, mas bem próximo ao ajuste de dispersante antiespumante do que tinha nas anteriores, sabe? Obrigado. Seu chefe fez a pergunta, Glauco. Ele estava louco para perguntar, Josias. É porque são perguntas inteligentes. Na realidade, ele fez a metade da pergunta que eu ia fazer para você. Como são leveduras que, assim, desenvolvidas para um ambiente de altíssimo teor alcoólico, né? Então, por isso que provavelmente não vê muito glicerol no meio externo, porque glicerol é a defesa da própria levedura. Qual o teor alcoólico máximo que você conseguiu, assim, de uma forma mais estável, né? Mix açucareiro é meio complicado trabalhar. Mas você chegou a trabalhar com altíssimo grau alcoólico sem enxergar algum problema, por exemplo, com alta floculação ou mesmo com alta produção de espuma? Você chegou a observar isso ou não? Olha, algumas usinas que a gente consegue trabalhar com GL um pouco mais alto, a gente trabalha até 10,5, 11, 11,5, às vezes até com 8 a 9% de levedo na dorna, sem sobrar RT, sem grandes perturbações. Acima disso, a gente não conseguiu ainda de forma estável, até por falta de matéria-prima. Matéria-prima. Mas assim, no comportamento da própria levedura em si, a nível de defesa, o ambiente onde ela está, ou mesmo de espuma, você não percebeu nenhuma alteração significativa? Não, na questão... Porque cana não é milho, tá? Sim. Cana não é milho. Isso é bom deixar bem... Você não chegou a observar. Fantástico isso. Não, em relação a isso, não, legal. sabe? Foi bem tranquilo. É como o Adriano tinha pontuado, assim, é uma adaptação em relação a nível de operação, disciplina e atenção, mas em relação à conversão, velocidade... Boas práticas. Atende bem, sabe? Ótimo. Obrigado, viu? Parabéns. Nada. Acho que encerra, né? Parabéns, muito obrigado, Sérgio. Obrigado, pessoal. Igor. Mítico. O cara é mítico.